Gênesis. Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, no capítulo 26. Quando você achar, diga: eu amo a palavra de Deus. Gênesis, capítulo 26. Gênesis. Se você tiver dificuldade de achar o livro de Gênesis, venha na hora do apelo, que você precisa de entregar a vida para Jesus. Tem gente que procura Gênesis lá perto de Efésios, Gálatas. Não, irmão, é o primeiro livro da Bíblia, é o livro de Gênesis. O capítulo 26, o versículo 18, ele vai dizer assim: 26, capítulo, versículo 18. Isaac tornou a cavar os poços que se haviam cavado nos dias de Abraão, seu pai, pois os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e deu-lhes os nomes que seu pai lhe dera. Eu vou ler de novo, vou ler a versão que está na tela ali, que lá diz assim: Isaac reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai tinha dado. Há alguns anos eu tenho mensagens quase que pré-selecionadas assim, porque o apóstolo Paulo disse que ele repetia muitas vezes para a segurança das pessoas. Então pode ser que você vai me escutar, se você ficar congregando comigo durante algumas décadas, eu pregando o mesmo esboço praticamente, uma vez a cada 2, 3 anos. Um dia uma senhora chegou para o meu pai e disse assim: pastor, o senhor está pregando muito essa palavra, o senhor está repetindo muito essa palavra. E ele disse para ela: até quando a senhora vai precisar que eu repita a mesma palavra? Porque ela precisava de ouvir muitas vezes para ela mudar de postura a mesma palavra. Mas tem coisas que são fundamentos, são bases. E esta palavra é uma palavra incrível, porque nós falamos semana passada de um grande homem chamado Moisés, que foi substituído por um grande homem chamado Josué. E o comparativo entre os dois é totalmente discrepante. Como eu disse aqui, Moisés, ele era um cara extraordinário. Moisés era um cara que teve experiências naturais, epifânicas, espirituais, milagres, coisas assim, que Josué nem passou perto. Moisés falou com Deus de uma forma que pouquíssimas pessoas na Bíblia falaram. Moisés, talvez no Velho Testamento, ele seja o maior de todos. Ele foi o cara que escreveu Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio. Ele escreveu o livro de Jó. Moisés, irmãos, é o cara da Bíblia no Velho Testamento. Ele era poeta, ele era músico, ele era um cara que tinha conhecimento de guerra, ele estudou na melhor faculdade, era riquíssimo Moisés. Mas agora quem está com um cajado na mão é Josué. Josué tinha uma responsabilidade, e se você não assistiu a mensagem ainda, vai lá no YouTube, assiste a mensagem da virada e a mensagem do culto de domingo passado, que eu falei bastante sobre esta transição, porque o ponto que nós estamos agora é um ponto que não é um ponto de Moisés mais, é um ponto de Josué, e não é um ponto de Abraão mais, é um ponto de Isaac. Eu quero te ensinar alguns princípios com base nestes arquétipos. Talvez porque a sua vida esteja travada ou não esteja fluindo, porque você ainda está com a mentalidade de algumas pessoas, como eu li essa semana. Existem pessoas respondendo perguntas que pessoas não fazem mais. Existem empresas nascendo para responder questionamentos que o comércio não faz mais. Você vai falir. Você precisa de se atualizar. Talvez você que foi muito bem criado com um critério na sua família, você esteja respondendo as perguntas do seu filho que ele não esteja fazendo. A pergunta é outra, você tem que se adequar. Eu acabei de ler aqui agora que um homem chamado Isaac, ele era filho de Abraão. Quem é Abraão, irmãos? Abraão foi o cara que Deus disse para ele: Abraão, Abraão.
sai da sua terra, sai da sua parentela. Para começar, Abraão era um cara religioso. Ele tinha uma fábrica de fazer imagens de escultura. Ele criava deuses, mas ele não conhecia Deus. Ele vendia Deus para as pessoas, mas ele mesmo não tinha uma experiência pessoal com Deus. Olha como isso parece com a atitude de muitas pessoas hoje. Eles vendem um Deus que eles não têm tido experiência com ele ainda. Mas um dia Abraão ouviu a voz de Deus. Aí sim, ele parou de vender Deus e ele começou a ter uma experiência pessoal com Deus. Talvez você tenha que parar de vender Deus e ter experiência pessoal. Porque alguém disse, se necessário for, quando você for pregar o Evangelho, use as suas palavras. Porque o seu exemplo vai ser muito mais interessante do que as coisas que você fala. Um dia uma criança disse assim, mamãe, a senhora tem atitudes que falam tão alto que eu não consigo ouvir o que sai da sua boca. Porque o nosso comportamento fala, irmãos. Mas aqui é Abraão, o pai da fé, o homem que inaugurou, a Bíblia diz que ele creu em Deus. Ele creu em Deus de uma forma tão grande que isso foi lhe creditado como justiça, e ele foi chamado de amigo de Deus. Olha que cara, esse é o Abraão. Eu quero dar um abraço no Abraão lá, mas eu quero dar um abraço no menino dele também, que chama Isaac. E esse aqui é o cara que eu li. Ele começou a carreira dele se destacando como alguém que, na terra que Deus deu, na terra que Deus prometeu para o seu pai, numa linha sucessória, num tempo de bênçãos, num tempo de tomar posse de riquezas e heranças, ele tomou uma atitude que talvez você e eu precisamos tomar hoje à noite, para a gente ter um ano de 2022 incrível, que é a atitude de desentulhar poços, de cavar poços, de desentulhar. Você já recebeu sua colherzinha aí? Cadê a colherzinha? Dá uma para cada um, fazendo um favor, enquanto eu falo, mas tem que ser veloz. Eu tenho uma colherzinha também, me empresta a sua, por favor, príncipe. Enquanto você recebe, conecte-se comigo, por favor. Provavelmente você em 2021 chegou no fundo do poço para que você conseguisse encontrar a água que você ia precisar para romper o 2022. Eu vou repetir isso porque você está prestando atenção mais na colher do que no pastor. Algumas pessoas chegaram no fundo do poço em 2021 para você encontrar o seu lençol freático, para você caminhar o 2022, porque você vai precisar deste recurso que está aí, que você teve que ir lá no fundo do poço para se dar de cara com ele. Quem crê nisso diz amém. Mas você só acha água se você cavar fundo, irmão. Tem que cavar muito fundo para você achar água. Se você fizer um buraquinho assim, ó, não vai achar. Para que serve um poço originalmente? Para matar a sede, para fluir água, para gerar vida. Existe uma guerra hoje que ela é uma guerra por água, pessoas matam por água. Tem uma questão sobre a nossa Amazônia, e a nossa Amazônia é o maior lençol freático do mundo. Você sabia disso? Que tem água na nossa Amazônia que dá para sustentar o planeta Terra durante algumas décadas, talvez? Mas o que os filisteus fizeram? Os filisteus vieram e entulharam aqueles poços, que Abraão, com muita determinação, com muita fé, com muito empenho, com muito valor, foi lá e cavou. Isso era assim, símbolo de riqueza, irmãos. Já recebeu sua pazinha? Deixa eu ver sua pazinha, por favor. Segura isso com fé, tá? Em nome de Jesus. Eu vou te convidar hoje para cavar alguns poços comigo, por favor. Mas isso era sinônimo de riqueza. Abraão abriu muitos poços porque ele sabia que aquilo não era só sobre ele, aquilo era sobre Isaac, aquilo seria sobre Jacó, aquilo seria sobre José, aquilo seria sobre Jessé, aquilo seria sobre Davi, aquilo seria sobre Jesus, aquilo seria sobre você e eu. Ele não estava fazendo alguma coisa só por ele, sabe?
Por isso que é muito importante, talvez você chegou num ambiente de família, de sociedade, que estava tudo aberto já, mas existem alguns poços que você e eu, Isaques, temos responsabilidade de desentulhá-los, porque senão a próxima geração não vai ter água para beber. Eu vou repetir o que eu disse aqui há alguns dias. Eu não faço igreja para vocês, irmãos, eu faço igreja para a próxima geração. Porque talvez você nem valorize tanto algumas coisas que nós lutamos para manter. Nós desentulhamos poços e desentulhamos poços para que os seus filhos e os seus netos não se enquadrem num padrão que a Bíblia diz que um dia, será que se achará fé na terra? Será que seu filho vai ser um cristão? Será que seu neto vai congregar? Será que seu neto vai ter disposição de ler a Bíblia, de fazer uma oração um dia? Será, irmãos? Talvez você esteja aqui essa noite indiferente a essa mensagem, porque você pensa, isso não é para mim, isso é apenas para Isaac, isso é para o pastor da igreja, não, isso é para um governante. Não, Deus está chamando uma geração que vai salvar uma outra geração para desentulhar ou cavar poços. Foi isso que ele fez. E Isaac veio e disse, eu vou desentulhar estes poços, porque o meu pai fez alguma coisa de valor. A Bíblia diz no Provérbios 13, 22, que o homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos. Um homem de bem, ele deixa herança. O que você vai deixar? O que eu vou deixar? Se o Senhor me levar exatamente agora, o que nós vamos deixar? Qual é o tipo de herança, de legado que nós vamos deixar? Um homem de bem, ele é o homem que cava poços, sabe? Diz assim, isso aqui vai ser fonte de vida, vai ser recurso para a nossa família para sempre. Mas os filisteus, os inimigos do povo de Deus, eles vieram e entulharam aquilo, sabe? Talvez você esteja aqui vivendo alguma situação na sua vida, que algumas áreas da sua vida ou da sociedade que você vive foram entulhadas. Eu falo aqui de questão moral. Sabe, eles entulharam a moralidade social. Hoje, se o poste faz xixi no cachorro, que é o certo, irmãos. Hoje, se o pai corrige o filho, o pai que está errado. Hoje, os valores estão totalmente invertidos, porque algum filisteu desgraçado, foi lá e entulhou o poço, e Abraão morreu, aí Isaac vem, Isaac está mais preocupado com quantos seguidores online ele tem, Isaac está mais preocupado com a série que vai lançar no Netflix, Isaac está mais preocupado com o que parece ser do que aquilo que de fato é, e uma geração inteira tem sido penalizada, porque os poços foram entulhados. O que é certo? O certo hoje é o politicamente certo. O certo hoje é o que cada um acha que é certo. O certo, irmãos, o que é o certo? Talvez o poço da moralidade tenha sido entulhado nos nossos dias. O poço do padrão familiar. O que é família para você? Essa semana eu chamei a atenção duramente de uma pessoa sobre animalismo. O animalismo, ele é a ideologia que desconstrói família a partir de substituir um filho por um pet. Olha que coisa mais sutil. Eu conheço pessoas que chamam seus pets de filho. Pet não é filho, irmão. Pet é pet. Se você não sabe o que é pet, pet é animal de estimação. Mas tem gente que não aceita chamar, não chama ele de animal. Ele é o meu filho. Eu falo, se ele é um cachorro, ele é seu filho, então você é uma cadela? Você não me chama de cadela, mas peraí. Está vendo como a nossa sociedade está? Qual é o padrão, irmão? O que é certo? Porque politicamente correto, eu não posso chamar a mãe do pet de cachorra, sendo que o filho é um cachorro. Quando estão comigo, falam amém. O posto da moralidade, o posto do padrão familiar, o posto da masculinidade, ou o posto da feminilidade. O que está acontecendo com os homens hoje, irmãos? Me ajude, por favor.
Eu preguei aqui uma mensagem inteira sobre homens, mas eu vou voltar a perguntar: onde estão os homens? Talvez a masculinidade foi entulhada. Onde estão os homens da nossa sociedade? Onde estão as meninas, as mulheres da nossa sociedade? Eles vieram e entulharam, criaram padrões, eles jogaram aquilo que devia ser fonte de vida, devia ser fonte de saúde, e hoje não se tem mais vida e saúde em homens, em mulheres. O que está acontecendo? Tem uma desconfiguração social, masculino e feminino, acontecendo nos dias de hoje. E se nós não nos levantarmos como igreja, irmãos, se nós não nos levantarmos como igreja, o que vai ser da próxima geração? E você tem uma responsabilidade aí junto comigo. Ainda esta semana nós vamos desentulhar alguns poços. Quem está comigo, diga amém. Ainda hoje nós vamos desentulhar alguns poços em nome de Jesus. Ainda hoje, em nome de Jesus Cristo. E um dos segredos de Isaac é que ele não mudou o nome dos poços. Porque tem gente que muda o nome para ficar mais bonitinho, né? Irmão, não pode mudar o nome. Casamento é casamento, irmão. Casamento é casamento. União estável é casamento, irmãos? Porque casamento é casamento. É ou não é? Casamento é casamento. Ponto final. Ponto final. Quem abençoa é Deus. Quem faz o casamento é o juiz. E quem abençoa é o sacerdote. Mas casamento sempre vai ser casamento. Nós não podemos deixar com que a sociedade de filisteus entulhe esse poço, chamado poço do casamento. Igreja é igreja. Igreja não é clube social. Igreja não é church, ok? Church é só igreja em inglês. Mas igreja é igreja. Não é porque a nossa parede é preta que nós deixamos de ser igreja, irmãos. Porque igreja não é o nome que a Globo deu para nós. Igreja não é o nome que a rede social deu para nós. Igreja é o nome que Jesus deu para nós. Porque ele diz assim: você é a igreja. E sobre esta igreja, ela vai receber poder. A igreja recebe poder da parte de Deus. Não é um clube social, não é a church, não é o A ou a B, sabe? É a igreja. Você é a igreja, nós somos a igreja. E isso nunca pode ser entulhado. Mas tem pessoas hoje que mudaram o nome. Nós precisamos de manter o nome das coisas. Onde você vai? Eu vou à igreja. Eu faço parte da igreja. Nós somos a igreja de Jesus, a noiva do Cordeiro, a morena queimada pelo sol de Quedar. Eu amo a igreja, irmãos, porque a igreja é igreja. Amém ou não? E nós somos a igreja, glória a Deus por isso. Santa Ceia é o que, irmãos? Santa Ceia. Nós acabamos de ceiar aqui agora. Tem pessoas que não fazem questão nenhuma disso, sabia? Santa Ceia sempre será Santa Ceia. Por que a gente não faz ceia todo culto? Porque perderia o sentido, daria muito trabalho. Mas Santa Ceia é Santa Ceia e ponto final. A gente vai mudar o nome de poços que são muito preciosos, que foram cavados por grandes homens, heróis que estão lá em Hebreus capítulo 11, heróis que não estão na Bíblia, mas estão há poucos anos antes de nós, homens que fizeram poços e de repente alguém veio e entulhou, e hoje nós queremos reabri-los, mas nós queremos mudar o nome para ficar mais moderno, para ficar mais aceitável para uma sociedade imoral, uma sociedade que não crê em Deus Pai Todo-Poderoso, uma sociedade que gosta de movimento, sabe, mas não gosta de Deus, uma sociedade que gosta de evento, mas não gosta de cultuar, uma sociedade que gosta de palestrante, mas não gosta da palavra que é liberada. As pessoas hoje são assim, elas vão no cinema buscar teologia e vão na igreja buscar entretenimento. Nós precisamos de manter os nomes das coisas no seu devido lugar, porque casamento é casamento, Santa Ceia é Santa Ceia, igreja é igreja, droga é droga, irmãos. Droga é droga e ponto final. Você não pode mudar o nome do negócio. Droga é droga. Tem gente que muda o nome. Não é, irmão? Fofoca é o que, irmãos? E mentira é o que? Não pode mudar o nome.
Mentira é mentira. Fofoca é fofoca. Não perdão é não perdão. Infidelidade é infidelidade. E nós precisamos de aprender com este homem, porque nós não vamos mudar o nome de nada. Salvação é somente em Jesus. O inferno existe, mas o céu também existe. E é para lá que nós estamos indo. A palavra de Deus tem poder e eu creio nela toda, porque ela é completa e ela é inerrante. Eu amo a palavra de Deus de ponta a ponta. Não tem nenhuma vírgula aqui que não tenha poder, porque esta é a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Se você tem uma Bíblia, dá um beijo nela aí, porque eu amo a palavra de Deus, irmãos. É um poço que nós nunca vamos desentulhar, nós vamos entulhar. Mas tem um poço que eu gostaria de falar, que é o poço da adoração. Fala comigo, adoração. Vou pegar uma pá maior, você pode me dar, por favor? Vou pegar uma pá maior, porque tem poços que a gente não cava com pás tão pequenas. Ai, desculpa, príncipe. Quase que eu arranquei o braço do irmão. Fala comigo, adoração. Adoração. Nós precisamos desentulhar o poço da adoração. Existem pessoas que o orgulho e a timidez impede com que elas adorem a Deus em espírito e em verdade. Deus procura pessoas na Bíblia, irmãos. Se Deus procura pessoas, é porque está difícil de achar. Quantos adoradores nós temos aqui no auditório essa noite? Digam amém. A Bíblia fala que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. A questão é que tem muita gente que tem vergonha de adorar. Eu não conheço ninguém que tem vergonha de xingar um palavrão. Eu não conheço ninguém que tem vergonha de esbravejar, mas quando fala assim, vamos adorar, vamos bendizer o nome do Senhor, vamos louvar a Deus. Ah, irmão, você nunca foi no Mineirão não, você não é torcedor. Mas quando a gente vai no estádio e vê o povo pulando daquele jeito, abraçando gente que nunca viu, todo suado, todo fedendo, só porque está vestido a mesma camisa, eles se abraçam, eles adoram, eles gritam o nome do jogador várias vezes, eles aplaudem, o time perde, eles continuam lá, fiéis, adorando, exaltando, celebrando, o time ganha, eles vão de madrugada para a praça, eles viram noite, eles vão para o aeroporto receber o time, porque eles adoram, e quando você adora, você se torna igualzinho àquilo que você adora. Por isso que você vê pouca gente com cara de Deus, porque o Salmo 115 fala que aqueles que o adoram se tornam iguais a eles. Uns adoram Deus que tem boca, mas não falam. Outros adoram Deus que tem ouvidos, mas não ouvem. Eles adoram Deus que tem mãos, mas não podem fazer nada. E tem uma geração que entulhou o poço da adoração. E eles têm mãos, mas não conseguem fazer nada. Eles têm olhos, mas eles não conseguem enxergar. Porque aquilo que eles têm adorado é um Deus que não existe. Porque o poço da adoração está totalmente entulhado. Mas essa igreja, Boas Novas, do Barreiro, nós vamos desentulhar o poço da adoração, porque Deus merece e Ele é digno de receber toda a adoração. Segundo, porque nós queremos nos tornar iguaizinhos a Ele, porque nós somos iguaizinhos àquele que nós adoramos. Jesus perguntou assim, de quem é a cara nessa moeda? Eles disseram, de César, é ou não é? De quem é a cara na moeda? De César. Ele disse, dá a César o que é de César, e dá a Deus o que é de Deus. Tem uma turma que tem a cara de César, porque ele adora César. Mas tem uma turma que é a cara de Deus, porque dá a Deus o que é de Deus. Ah, irmão, você fica 44 horas no seu trabalho, porque talvez você adora o dinheiro. Aí você fica 40 minutos na igreja, todo assim, todo para baixo. A pessoa não tem capacidade de vir ao culto porque está chovendo. A pessoa ela não tem coragem de parar um minuto no dia e falar, Senhor, eu quero bendizer o seu nome na beleza da tua santidade. Porque você adora a Deus por nada, irmãos, porque Ele é Deus. Talvez você aprendeu a louvar a Deus e às vezes você louva a Deus porque nós louvamos a Deus por aquilo que Ele faz.
mas nós o adoramos por aquilo que Ele é, e Deus é, e ponto final. Se você recebe, Deus continua sendo. Se você não recebe, Ele também continua sendo, porque Ele era, Ele é, e Ele vai continuar sendo. Deus é Deus antes de nós, e depois de nós, Ele vai continuar sendo Deus. Ele não depende da nossa adoração, porque Ele é a própria adoração, irmãos. Ele é Deus. Deus é digno de toda adoração. A criação, a Bíblia diz, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Se você não fizer, alguém vai fazer. Eu tenho um passarinho legalizado, ele chama pisquila, é um canário espanhol, é lindo. Ele fica cantando assim, ele me perturba, tem hora que dá vontade de torcer o pescocinho dele quando ele canta tipo 4 da manhã, mas aí ele canta, e quando ele canta, eu penso, pisquila está adorando a Deus. Eu tenho um cachorrinho que chama Jay, e o Jay late, e quando o Jay late de madrugada, porque passa algum carro na rua, e eu fico querendo devolver ele lá para algum lugar, sei lá, para um canil, fazer cachorro quente, alguma coisa assim, mas eu penso, o Jay está dizendo glória a Deus, porque a natureza, irmãos, ela reconhece o Criador. Você reconhece quem é o seu Criador? Você reconhece quem é digno de adoração de fato na sua vida? Um dia um padre disse para mim, eu amo padres, irmãos, ele disse para mim, Paulo, os evangélicos nos criticam porque nós adoramos imagens de escultura, vocês estão enganados. Eu disse, fale mais. Eu disse, continue. Ele disse, nós veneramos as imagens e adoramos a Deus. Vocês veneram a Deus e adoram todo o resto. Vocês adoram seus pastores, vocês adoram seus cantores, vocês adoram a sua igreja local, vocês adoram coisas, e vocês precisam aprender a adorar a Deus, porque somente o Senhor, seu Deus, adorarás, e somente a Ele prestarás culto. E eu falei, obrigado, Padre, que Deus abençoe, amém, nós todos. E eu fui embora caladinho, porque é verdade, irmãos, nós precisamos de pegar a nossa pá e falar, nós vamos desentulhar o poço da adoração, porque se nós somos a igreja de Jesus, nós precisamos de voltar a adorá-lo em espírito e em verdade, em espírito e em verdade. Quem está comigo, diga amém. Será que seu filho estiver adorando? Sua esposa estiver adorando? Seu marido estiver adorando? Qual foi a última vez que você adorou a Deus de verdade? Porque nós não precisamos de música para adorar ao Senhor. Nós não precisamos de animador de plateia. Isso aqui é só para facilitar, irmãos, mas nós não precisamos de nada para adorar a Deus, porque Deus merece adoração 24 horas por dia. Eu quero desafiar você. Coloque seu celular para despertar a cada 1 hora. E toda hora que seu celular despertar, amanhã, entre 8 da manhã e 18 horas, a cada 1 hora, você para o que estiver fazendo. E por 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, o tanto que você puder, levante as suas mãos e diga, santo, santo, santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Kadosh. Toda a terra está cheia da sua glória. Você pode levantar a mão 1 minutinho, por favor? Feche os seus olhos. Você sabia que Deus gosta deste ambiente de adoração? Qualquer milagre pode acontecer num ambiente que tem pessoas adorando a Deus. Qualquer coisa pode acontecer. Você não veio aqui para assistir um culto, você não veio aqui para assistir alguém falando, você veio aqui para adorar a Deus em congregação e comunhão. Você não é um músico, você é um adorador. Você não é um pastor, pregador, você é um adorador. Você não é um empresário, você é um adorador. Você não é um homem, você é um adorador. Você não é uma mulher, você é uma adoradora. Tá nós voltarmos a adorar a Deus de verdade, irmãos, porque Ele merece todo louvor e toda honra e toda glória. Todo louvor pertence somente a Ele. Nós precisamos de restaurar a adoração nas nossas vidas, na nossa casa. Coloque uma adoração lá. Coloque uma adoração lá. Às vezes eu estou no meio do Globo Esporte, minha mãe começa a cantar umas canções assim,
tão que ela está compondo na hora, porque ela vai mudando as músicas, e ela começa a compor, sabe? Aí ela começa a cantar assim, irmãos, e eu já desisti depois de 40 anos de falar, ô mãe, poxa, me ajuda aí, né? Deixa eu adorar, me deixa em paz, menino, estou adorando a Deus, porque eu já entendi, irmãos, aquilo é adoração dela a Deus, eu que estou fazendo a coisa errada, na hora certa, porque eu devia talvez parar o que eu estou fazendo e levantar as mãos e dizer, santo, santo, santo é o Senhor. Deus, independente de qualquer coisa, o Senhor é Deus. O Senhor tem atributos que ninguém mais tem. O Senhor é onipotente, o Senhor é onipresente, o Senhor tem toda a ciência, o Senhor tem onisciência, o Senhor tem todos os conhecimentos reunidos no Senhor mesmo. A tua palavra fala da multissabedoria de Deus, da sabedoria sobre sabedoria. A tua palavra fala da tua onipresença. O Senhor está aqui, o Senhor está na nossa casa, o Senhor está no nosso trabalho, o Senhor está em todos os ambientes, no mesmo lugar, na mesma hora, e o Senhor também não está apenas nos mesmos ambientes, na mesma hora, o Senhor está em tempos diferentes. O Senhor estava ontem comigo, e o Senhor já está comigo amanhã, e o Senhor está comigo aqui exatamente agora, porque o Senhor é onipresente, o Senhor é onipotente, todos os poderes reunidos numa pessoa só. O Senhor tem todo o poder. A Bíblia diz, irmãos, todo o poder te foi dado nos céus e na terra. Eu estou pregando direitinho, você comunica comigo. Eu estou dizendo que Deus é o Todo-Poderoso. Deus não precisou de ninguém votar nele para ele ter poder, irmãos. Deus não precisou de ninguém elegê-lo, por isso ninguém pode destituí-lo, porque ele mesmo colocou ele lá, e só ele mesmo poderia tirá-lo de lá, porque ele tem todo o poder nos céus e na terra. Ele pode fazer qualquer coisa a seu respeito, mas se ele não fizer, ele ainda merece um glória a Deus, ele ainda merece um aplauso, ele ainda merece um aleluia, ele ainda merece um santo, santo, santo é o nome do Senhor. Me ajuda aí, Boas Novas, vamos desentulhar o poço da adoração. Não deixa isso só para mim, não. Volte a adorar a Deus, volte a vir para reuniões de adoração, volte a cantar, porque eu tenho que cantar muito melhor do que o Priscila. Eu tenho que gritar muito mais alto do que eu gritaria se eu estivesse num estádio, porque Jesus é o nosso Rei. Jesus é o nosso Rei. Você não precisa de alguém dizer, levante as suas mãos. A Bíblia diz, levantai mãos santas, irmãos. Isso é um sinal de rendição a Deus. Isso é um sinal de rendição, sabe, de que você não tem defesas. Uma senhora veio e adorou a Jesus em silêncio. Ela lavou os seus pés com lágrimas e enxugou com seus cabelos. Uma senhora veio e adorou a Ele com um bálsamo que ela teria que trabalhar 1 ano para poder comprar. Eu não sei a forma que você deve adorar a Deus, mas você sabe. Vamos adorar a Deus juntos. Vamos fazer 2022 um ano de adoração. Então coloca seu celular para despertar de 1 em 1 hora. Aí quando ele der o primeiro bip, você pede licença para quem estiver perto de você e você vai adorar a Deus por alguns minutos. Que seja por 1 minuto apenas, mas se organize para isso. Diga para o seu vizinho, vamos adorar a Deus. Adorar a Deus, adorar a Deus, adorar a Deus. O outro poço que eu quero falar é o poço do sacrifício. Fala comigo, sacrifício. Sabe o que é sacrifício, irmãos? É sacro ofício. É o ofício sagrado. É o serviço santo. Isso é sacrifício. Sacrifício não é você fazer alguma coisa que você seja incapaz de fazer. É você fazer alguma coisa que é um ofício sacro, santo, dedicado ao Senhor. A Bíblia diz que, lá em Gênesis capítulo 22, versículo 2, que Abraão ofereceu Isaque como um holocausto ao Senhor. Eu gosto desse texto porque a Bíblia diz que Abraão ofereceu alguma coisa. Mas a Bíblia diz, na verdade, que Isaque deixou-se ser oferecido. Olha para mim, por favor. Uma coisa é você oferecer, irmãos. Outra coisa é você se oferecer. É diferente. Existe um ofício sacro, sagrado, que talvez você precisa voltar a oferecer ao Senhor. Tem uma geração que é uma geração de medíocres. Uma geração de pessoas
da conveniência, sabe? Do fácil. Se eu tenho carona, eu vou. Se você buscar-me na porta da minha casa, eu vou. Se for de graça, eu participo. Se não estiver chovendo, eu vou. É as pessoas que colocam preço em tudo, mas não vê valor em nada. Porque elas não fazem um ofício sagrado. Todos os dias, eu decidi isso na minha vida, irmãos. Eu decidi entregar a minha vida para Jesus. E tudo que eu faço a partir disso é um ofício sagrado. Um sacro ofício. Um sacrifício. Essa geração que está vindo atrás de nós, ela precisa aprender, sabe, a se sacrificar. Eu não estou falando de sacrificar aquilo que Jesus fez. Não, não é isso. Eu estou dizendo entregar um pouco mais, sabe? De entregar um pouco mais, um pouco além da mediocridade, um pouco mais daquilo que é fácil, um pouco além daquilo que dá para fazer, porque se dá para fazer, não, beleza. Ah, mas se custar um pouquinho a mais, aí não dá para mim. Ah, hoje eu não posso. Qualquer coisa é uma desculpa para uma geração que tem o poço do sacrifício entulhado. Essas pessoas você não pode pedir elas nada além daquilo que está facinho para elas fazerem. E Deus está nos chamando, irmãos, para um ofício sacro. Existe uma geração que veio antes de nós, que entregou tudo que tinha para entregar. E nós pegamos muitas coisas prontas, sabe? Mas está na hora talvez de você se comprometer. Está na hora de você se comprometer com o Senhor, de participar daquilo que Deus está fazendo, porque nós não vamos conseguir nada sendo medíocres. Marido, você tem que se sacrificar. Esposa, você tem que sacrificar. Ai, pastor, mas eu odeio lavar vasilha. Faça como um ofício sagrado. Ah, pastor, mas eu não gosto de fazer isso, não é o meu estilo. Faça como um ofício sagrado, príncipe. Como um sacro ofício. Como um sacrifício. Chega mais cedo no seu trabalho e dê o seu melhor lá. Como um sacro ofício. Seja considerado o melhor funcionário do mês. Entregue o melhor produto que você puder entregar. Como um sacro ofício. Você vai prosperar, você vai ver. Porque aonde tem sacrifício, irmãos, tem altar. Onde tem altar, tem sacrifício. Existe um poder enorme quando nós nos sacrificamos. Tem uma geração que ela não oferece nada além daquilo que não custe nada. E se não custa nada, não tem valor nenhum. Essa que é a verdade. Se não te custa alguma coisa. Eu posso te dar exemplo de Davi um dia. Uma maldição cairia sobre ele. E ele disse, o profeta disse para ele, pegue uma terra e sacrifique ao Senhor. Ele disse, não, eu não vou fazer isso. Porque eu não posso dar a Deus alguma coisa que não me custe nada. Vocês lembram disso? Digam amém. Será que você está entregando a Deus alguma coisa que não te custa nada? Está na hora de nós desentulharmos alguns poços. E este é um poço, chamado poço do sacrifício. Dê a sua vida para Jesus. Entrega pelo menos 1 hora do seu dia para o Senhor. Entrega pelo menos um dia na semana, sabe? Porque nós temos tempo para tanta coisa, né, irmãos? Mas quando fala que é para as coisas de Deus, a gente não quer sacrificar de jeito nenhum. E eu ainda tenho aqui o poço do testemunho. Fala comigo, testemunho. Quando nós testemunhamos, nós trazemos uma atmosfera profética do horário, do lugar e do momento que o milagre aconteceu. Eu sou de uma época na igreja que nós tínhamos quase que cultos de testemunho. Quase todo dia alguém subia lá na plataforma e dava um testemunho, como nós tivemos aqui essa noite.
Porque o testemunho, ele dá glória para Deus, mas ele traz uma atmosfera de milagre para o ambiente de novo. Eu amo testemunhar aquilo que Deus tem feito. Eu amo dar testemunho, não apenas com palavras, mas com comportamento. Eu estava ontem na frente do supermercado e eu fui comprar um negócio que a gente usa no banheiro, chamado papel higiênico, e eu comprei 3 produtos, um papel, uma Nutella, e eu também comprei, eu esqueci outra coisa, mas eu comprei 3 produtos, e tinha uma moça na minha frente com uns 4 itens na mão, e tinha uma pessoa pagando, e eu falei, graças a Deus, peguei a fila certa, mas de repente, quando ia chegar a minha vez, veio uma senhora, com uma manteiga na mão, uma margarina, e ela veio e passou na minha frente, e quando eu olhei, irmãos, tinha um monte de coisa lá dela. Ela tinha saído da fila 1 minutinho para buscar uma coisa que ela tinha esquecido. E na hora eu falei assim, miserável. Bom, eu todo feliz que eu era o próximo, agora eu vou ter que esperar essa senhora com esse tanto de coisa na minha frente. E no meu coração eu dei aquela xingadinha, sabe, aquela murmuradinha, tipo assim, poxa, que isso, cara, que absurdo. Aí o Espírito Santo falou assim, que crente mequetrefe que você é, hein, rapaz? Que mau testemunho que você está dando. Você podia sorrir para essa senhora, falar uma boa noite para ela, mas aí ela foi passar a compra dela. E quando ela passou a compra dela, irmãos, ela deixou alguns itens para trás. Ela olhava para o caixa e ela pegava um, e fazia assim, deixava e passava, e ela deixou alguns para trás, porque eu sabia, e a moça do caixa também sabia, que ela não ia ter dinheiro para comprar todas aquelas coisas básicas, tipo tomate, coisas simples assim, que talvez na sua casa esteja perdendo lá na sua fruteira. Ela queria muito, mas ela não podia levar, e não era grande quantidade, era uma quantidade pequena, e ela foi deixando aquilo para trás, e meu coração foi enchendo de misericórdia, e eu disse, eu quero dar um testemunho aqui agora. Eu disse para a moça do caixa assim, passe essas coisas dela, enquanto ela empacota as coisas dela, e só diga ela que eu vou pagar. Aí ela passou os produtos dela rapidinho assim, junto com as minhas coisas, e quando aquela senhora viu aquilo, irmãos, o olhar dela foi tão bonito, foi tão gratificante. Eu já passei por isso na fila do supermercado. Alguém já teve essa experiência de tipo ter que devolver algumas coisas, tipo a Rochelle faz, a mãe do Cris, sem ninguém perceber, tipo assim, né? Você vem e coloca assim, você guarda e põe guarda um pacote de arroz naquele negócio de refrigerante que fica do lado do carro. Mais ou menos isso. E o Espírito Santo me falou, paga aí, príncipe. Aquela senhora que encheu meu coração de tristeza alguns segundos atrás, agora estava me dizendo, muito obrigado. Como é seu nome? Eu disse, me chamo Paulo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, eu disse para ela. Falei, Deus é bom. Eu disse, eu já passei por isso aí. E Deus me abençoa hoje, eu quero abençoar a senhora em nome de Jesus. E aquilo foi um presente de Deus, irmãos, porque eu pude dar um testemunho, sabe? Será que você tem dado testemunho daquilo que Deus fez na sua vida? Alguém além de mim teria algum testemunho para contar daquilo que Deus já fez ou tem feito na sua vida? Será? Será? Testemunhar é um comando de Deus, sabia disso? Quantos milagres têm acontecido e nós simplesmente lidamos com isso como se fosse uma obrigação de Deus nos abençoar. É tão bonito quando vem alguém com gratidão, igual o irmão subiu aqui agora e falou, irmãos, era improvável eu ter a minha carteira de trabalho assinada por causa de uma situação, mas Deus é poderoso, e você que está aqui, você não entende que essa atmosfera de milagres de um Deus que deu emprego para uma pessoa, registrado, que não poderia ter, se você pode ter uma carteira assinada, Ele vai dar para você com muito mais facilidade, mas nós não testemunhamos. Deus fez coisas incríveis essa semana e você não contou para ninguém ainda. Talvez esteja na hora de você contar aquilo que Deus tem feito, porque é um mandamento. É um mandamento
Testemunho são os movimentos de Deus na história. Fala comigo, testemunho são os movimentos de Deus na história. E se Deus já fez, Ele pode fazer ainda. Amém ou não, irmãos? Se Deus curou, a minha mãe uma vez sofreu um acidente, ela bateu a cabeça, deu um coágulo no cérebro, talvez ela ia ter que fazer uma cirurgia, mas a nossa família se reuniu e nós começamos a orar, clamar o poder do sangue de Jesus. Passou alguns dias, o médico disse que não tinha coágulo nenhum mais, aquilo podia ter sido um erro, ou alguém tinha feito uma prece muito forte. Eu sei que não era um erro, eu sei, irmãos, que ninguém tinha feito prece muito forte. Eu sei que o sangue de Jesus, que tem poder, curou ela, e se Ele curou ela, Ele pode curar qualquer pessoa. Então, irmão, nós temos que testemunhar, poxa vida. E eu vou terminar, que você está muito desanimado hoje. Eu que falo. Nós temos que desentulhar o poço da fé, irmãos. Fala comigo, fé. As pessoas estão perdendo a fé. O apóstolo Paulo diz assim: eu combati um bom combate, encerrei minha carreira e eu guardei a minha. Tem gente que está perdendo a fé, cara. Tem gente que está perdendo a fé. Está servindo a Deus sem fé. Como anda a sua fé? Como está a sua fé? Pergunte ao seu vizinho, como está a sua fé? Será que a sua fé não está entulhada? Olha o que diz Lucas capítulo 18, versículo 8. Esse eu queria que botasse na tela. Lucas 18, capítulo 18, versículo 8. Olha o que diz lá, irmãos. Lucas capítulo 18, versículo 8. É um versículo que me preocupa muito. E eu digo a vocês, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Será que tem fé nesse culto aqui? Será que tem fé, irmãos? Alguém aqui tem fé? Alguém aqui tem fé? Lázaro morreu e a fé das irmãs dele foram entulhadas, sepultadas junto com ele. Talvez você teve uma tragédia na sua vida em algum momento que alguém morreu, você perdeu alguma coisa e a sua fé foi embora junto com aquilo ali. E elas disseram para Jesus assim: ô Jesus, não preocupa não, já tem mais de 3 dias, o moço já está fedendo. Mas Jesus era cheio de fé, irmãos. E eu quero que você saia daqui essa noite cheio de fé, sabe? Fé, fé. A Bíblia fala de um monte de fé. A Bíblia fala da fé pouca, da fé muita. A Bíblia fala da fé forte, da fé fraca. A Bíblia fala de pessoas sem fé. E a Bíblia fala da fé de Deus. Fala comigo, fé de Deus. Põe a mão no seu coração, diga assim: Espírito Santo, eu quero a fé de Deus, que é diferente. Olha para mim, irmãos, a fé de Deus é diferente. Você pode ter fé forte, você pode ter muita fé, você pode não ser um crente de pouca fé, mas a fé que faz diferença é a fé de Deus. Jesus disse: tende vós fé de Deus, porque mesmo que você seja sem fé, Deus permanece com fé. Mesmo que as pessoas percam a fé, você permanece cheio de fé. É isso que a Bíblia diz quando diz: mesmo que o homem seja infiel, Deus permanece fiel. Lá não fala sobre fidelidade, lá fala sobre alguém que está cheio de fé. Deus nunca perdeu a fé, e que a sua fé seja renovada aqui essa noite em nome de Jesus, porque nós vamos desentulhar o poço da fé. Nós vamos começar a dar passos de fé que você não daria se você não tivesse escutado essa mensagem. Você tem que acordar todo dia e dizer: eu creio em Deus, eu creio no Espírito Santo, eu creio em Jesus, eu creio no poder da oração, eu creio no jejum, eu creio que se eu for nesse culto, algum milagre vai acontecer. Eu creio. Domingo que vem você vai ver um testemunho de um irmão que leu a declaração de fé da hora da oferta. E sabe o que ele disse, irmãos? Pastor, depois que eu falei aquilo, e a gente lê aquilo sempre assim, como se estivesse lendo qualquer coisa, mas naquele dia eu li aquilo cheio de fé. E no dia seguinte, um milagre financeiro aconteceu na minha vida, porque nós começamos a dizer: eu creio que nada é impossível para Deus. Não é assim? Não é assim que a gente diz? Mas você crê mesmo? Você tem fé mesmo, irmão? Você crê que os enfermos serão curados? Quem crê que os enfermos serão curados? Qual foi a última vez que você orou por um enfermo? Quantos creem que defuntos vão levantar de caixões em nome de Jesus? Digam amém! Qual foi a última vez que você orou por um defunto, irmãos? Eu chego assim, eu não sei se eu vou ficar para conversar com ele, mas uma hora vai levantar em nome de Jesus,
Porque eu oro, irmãos, eu chego assim, ó, levanta em nome de Jesus. O ruim é quando a esposa fala assim, não pastor, não deixa, não ora para ressuscitar não. Deus custou levar, você está orando para... Não pastor, a pensão vai ser boa. Está na hora de nós desentulharmos a nossa fé, irmãos, porque Deus vai fazer coisas incríveis através de você aqui na terra. Abra suas mãos assim, por favor. Deus vai usar as suas mãos para fazer proezas, em nome de Jesus. Deus vai colocar muita riqueza na sua mão por causa da fé que está sendo aumentada aqui agora. Fica de pé no seu lugar, por favor. Fica de pé no seu lugar. Eu creio que Jesus salva, batiza, liberta e vai voltar. Mantenha suas mãos abertas e feche seus olhos, por gentileza. Eu já vou te liberar para ir embora para sua casa. Mas eu queria que, em nome de Jesus, se você tem sua colher aí, segura em uma das suas mãos. Eu tenho lidado com pessoas hoje, irmãos, que têm mais problemas do que poder. Tem mais casualidade do que comprometimento. Que são mais frequentadores do que trabalhadores. Que são mais crentes do que cristãos. Mas nós vamos desentulhar esses poços em nome de Jesus. Talvez isso é uma mensagem pessoal para você. Talvez o seu poço foi entulhado, o poço da adoração. Você não adora a Deus mais, você não louva a Deus, você só reclama, só murmura. Talvez o seu poço do testemunho, você não conta para ninguém, aquilo que Deus fez. Como um vídeo de uma irmã nossa famosa, ela disse: as pessoas têm vergonha de falar de Deus. Alguém que da igreja repostou essa semana: as pessoas têm vergonha de falar de Deus. As pessoas não têm vergonha de falar da vida dos outros. As pessoas não têm vergonha de xingar. Mas as pessoas têm vergonha de falar de Deus, cara. Poxa vida. Talvez você tenha que desentulhar o poço do sacrifício, ou o poço da fé. Mas abre as suas mãos, eu quero orar por você. Feche os seus olhos. Oh Espírito Santo, que o Senhor venha em nome de Jesus essa noite, Pai, sobre nós. Nos dá capacidade, Deus, de perceber quais os poços estão entulhados. Eu poderia citar tantos aqui, Senhor. Talvez o poço da honra, o poço do comprometimento. Deus, talvez o poço, ó Pai, da constância. O poço da fidelidade, Senhor. Tem tantos poços que estão entulhados, ó Pai. Deus, eu não quero ser pastor de uma igreja que está morrendo de sede porque tem poços entulhados e ela não teve coragem de desentulhar. Pai, eu quero que saiam pessoas de longe para vir aqui, porque nós temos os nossos poços desentulhados. Deus, nós somos uma igreja que adora, nós somos uma igreja que louva, nós somos uma igreja que é a igreja, nós somos uma igreja que crê na família, nós somos uma igreja que crê na oração. Pai, em nome de Jesus Cristo, levanta aqui, Senhor, pessoas que oram de verdade, pessoas que creem na oração. Pai, levanta pessoas aqui, Pai, que creem na adoração. Levanta pessoas, ó Pai, que creem no testemunho. Pai, pessoas que sabem que a fé é o firme fundamento. Deus, restaura em nome de Jesus. Restaura em nome de Jesus o comprometimento. E nos dê, Senhor, nos dê, Pai, ousadia, porque dá trabalho. Nós vamos cavar, Senhor. Alguns aqui já estão no fundo do poço. É só cavucar mais um pouquinho. É só cavar mais um pouquinho, que eles vão encontrar água e vão saciar uma geração inteira. Em nome de Jesus. Deus, tenha misericórdia dos nossos filhos. Tenha misericórdia, Pai, de tantos jovens que têm morrido, Senhor, sedentos, porque os poços ainda estão entulhados. Nós não vamos desistir. Em nome de Jesus Cristo. Levante as duas mãos aos céus agora. Dedique um minuto aí de adoração ao Senhor. Dedique um minuto, fala: Deus, Tu és santo, Pai. Tu és bendito, Senhor. Tu és digno, Senhor. Tu és digno, Senhor. Tu és digno, Senhor.
Tu és digno, Senhor. Tu és santo, Senhor. Tu és bendito, Senhor. Adore o Senhor um minutinho aí, Pai. Adore o Senhor um minutinho. A essência és tu, Jesus.